Nesse vídeo aqui eu quero comentar com você acerca de uma experiência que o Peter do Ei Nerd teve e colocou no Instagram. Irmãos, eu tava rodando aqui o Instagram, vi o testemunho dele. O Peter não é um crente, não é um cara que vai na igreja, até onde eu sei. Mas ele teve uma experiência muito legal, eu quero aqui mostrar para você. E também convidar você a escrever aqui nos comentários uma experiência que você teve com Deus sobrenatural. Eu vou compartilhar uma que eu tive aqui também. Porque, irmãos, tudo muda quando você tem uma experiência com Deus. Pode ser o cara mais ateu do mundo, pode ser o crente mais morno no mundo. Quando Deus se manifesta e você tem uma experiência com Ele, tudo muda, irmão. Tudo muda mesmo. Eu tive essa experiência em 1998. Tinha 18 anos de idade. Foi quando algo aconteceu muito forte que impactou todo o restante da minha vida. E muitas vezes uma experiência não existe algo muito grande nem muito pequeno. Muitas vezes a experiência que você tem é o suficiente para afirmar a tua fé, para afirmar o crer. Porque a gente fica nessa, né? Puxa, você está acreditando num Deus que você não está vendo? Cadê esse Deus? Cadê as evidências? Então a gente sempre tem questionamento. Então muitas vezes esses questionamentos eles vêm à nossa mente. Então eu vou reagir com você agora aqui à experiência que ele teve. E comenta também o que você acha disso aqui. Foi coincidência ou foi cristocidência? Deixa nos comentários, beleza? Se liga no vídeo. Escuta isso que eu vou te falar. Você pode acreditar em Deus ou você pode não acreditar, mas escuta isso que eu achei bem louco. A gente estava viajando, né, eu e a Andresa, a gente estava no Brasil no caso, agora a gente está aqui na Flórida, aqui na nossa casa na Flórida. E a gente estava no Brasil. Antes de vir pra cá, 2 dias antes, a Andresa estava direto falando, poxa, eu queria muito ter uma Bíblia na minha casa na Flórida. É porque assim, eu tenho na minha casa no Brasil e na casa na Califórnia, mas eu não tenho na Flórida. Queria ter uma Bíblia, né? Aí ela ficou pensando isso, beleza. Chegamos aqui na nossa casa na Flórida, e olha o que tinha ali na nossa porta. Uma Bíblia sagrada. A gente não comprou. Alguma família brasileira descobriu que a gente estava aqui e deixou pra gente de presente. Não é impressionante isso? Sim, Peter. É muito impressionante. E eu tenho certeza que não foi algo do acaso. Foi uma cristocidência. Foi Deus, de alguma forma, falando com vocês. E olha, essa questão da experiência ela é tão tremenda porque eu tive uma experiência muito forte que norteou todo o restante da minha vida com Deus. Em 1998, eu estava na igreja orando. Depois do culto, só tinha eu e uma pessoa na igreja. O irmão Júnior, que já é falecido. Estávamos eu e ele, e esse irmão Júnior estava orando lá no altar da igreja, lá na frente, tocando violão e falando em línguas estranhas. Eu era recém-convertido, e eu falei assim, o que esse cara tá falando? Tá falando língua dos árabes? Tá falando, que língua doida é essa? Eu ficava impressionado com aquilo. E aquilo começou a me incomodar de um jeito assim que eu fiquei, mas não é possível que eu também não vou falar em línguas. E eu lembro que eu coloquei uma cadeira na minha frente, eu sentei, coloquei uma cadeira na minha frente e falei, Jesus, senta aqui nessa cadeira. E eu na minha inocência, eu comecei a afrontar Deus. E eu, menino de 18 anos, comecei a falar, Jesus, e aí, o que você tem pra mim? Eu vou falar em línguas igual esse cara aí ou não vou? Qual é que é, Jesus? Eu quero saber o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero saber os seus planos. Eu quero saber porque eu tô aqui na igreja. E aí, Jesus? Comecei a dizer, irmão, que papelão. O Vagnão fazendo isso para Deus. Eu imagino Deus olhando e assim, o que esse menino tá pensando da vida, né? Isso foi uma sexta-feira à noite. No outro dia eu fui trabalhar, sábado de manhã, meu patrão ligou e chamou para trabalhar. Eu lembro que naquele dia o serviço não estava acontecendo, meu patrão falou, Vagnão, senta naquela prancha de madeira ali e me espera. Eu te chamo daqui a pouco. Eu lembro até hoje, irmão. Tava um calor muito forte. Sentei naquele lugar e fiquei ali esperando o patrão me chamar. De repente, veio um homem. Eu lembro que ele tava com uma bolsinha azul, um boné. Ele sentou do meu lado, um senhor. Eu nunca mais vi aquele cara na minha vida. O único contato que eu tive com ele foi aquele dia e naquele momento. E eu lembro que ele falou assim, tá um calor, né? Eu falei, tá calor mesmo. E muito turista passando, porque eu moro numa cidade que é turística, muito turista passando na frente da gente, e ele começou a chorar, irmão. Esse cara começou a chorar alto. Eu chorava alto do meu lado, e eu falei, ih, rapaz, tá tendo esse cara, tá esquisito. Quando eu tive a vontade de sair do lugar, pra deixar o cara chorando ali, ele começou a falar em línguas. Muito alto, irmão. E ele falou alto, e eu falei, meu Deus, por que esse cara tá falando em línguas? Irmãos, as pessoas que estavam vendo aquilo acontecer pensavam que ele estava passando mal, queriam até chamar a ambulância. E de repente esse cara vira para mim, aponta o dedo na minha cara e fala assim, ó, eu ouvi a tua oração e eu tenho sim um plano para você. Eu tenho para você 5 ministérios. Irmão, quando esse cara falou isso, eu lembrei na hora da oração que eu havia feito, eu abaixei a cabeça e ele começou.
Ele olhou na minha cara e falou assim, ó: meu servo, eu vou te batizar com o meu espírito e eu vou te entregar um rebanho. Irmãos, quando o cara acabou de falar isso, ele caiu naquela prancha de madeira e saiu rolando falando em línguas. Eu nunca mais vi esse cara na minha vida. Na hora me deu um arrependimento tão grande de ter orado daquela forma. Peguei minha bicicleta, corri pra igreja, me joguei nas cadeiras da igreja. Eu lembro até hoje eu me jogando assim, ó, e pedindo perdão pra Deus. Senhor, me perdoa porque eu falei isso, não era minha intenção. Mas naquele dia, Deus me marcou. Naquele dia eu falei: se não for sobrenatural isso, coincidência não pode ser. Porque esse cara, eu nunca vi esse cara na minha vida. E ele falou tudo o que eu orei ontem. E depois daquele dia, mais ou menos uns 10 dias depois, eu fui batizado no Espírito Santo. E comecei a falar em línguas. E até hoje, irmão. Então assim, é uma experiência que não me deixa negar a minha fé. É uma experiência que não me deixa pensar diferente. Ainda que eu quisesse um dia falar assim: esse negócio não existe. Irmão, existe. Deus é mais real do que você imagina. Assim também como aconteceu no livro de Atos, capítulo 9, a conversão de Saulo. A Bíblia diz que ele foi, aqui no versículo 2, na sinagoga para pegar cartas, com os sacerdotes para ir lá e caçar os cristãos. Saulo estava em plena fúria, revoltado mesmo, irmão, caçando cristãos e matando cristãos. No verso 3, a Bíblia diz assim, que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Verso 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou o Jesus a quem você persegue. Olha a experiência que Saulo teve. Essa experiência transformou o perseguidor num dos maiores apóstolos do evangelho, o apóstolo Paulo. Se você lê a história do apóstolo Paulo, é linda. Quando você lê as cartas de Paulo, são lindas. De um homem que se converteu verdadeiramente. Ainda que Saulo quisesse voltar atrás, como explicar uma luz, uma experiência tão forte que marcou a sua vida e mudou para sempre a sua mentalidade e a sua fé? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era letrado. Ele tinha ali cidadania romana. Paulo era um homem dotado de muita sabedoria, muito estudo, e chegou ao ponto de Paulo olhar para toda essa riqueza de sabedoria que ele tinha, de toda essa carga de conhecimento, e falar assim: isso aqui tudo é esterco, isso aqui não vale para nada perto do que é as coisas do céu. Então, irmão, o fruto de uma experiência com Deus muda totalmente a caminhada da tua vida. O querido amigo Peter, do canal Ei Nerd, teve essa experiência da Bíblia, e eu tenho certeza que isso marcou o coração dele. Ele pode tentar encontrar ali a coincidência, mas alguém moveu a família para colocar a Bíblia lá. Como que justamente no dia que a mulher fala que queria que tivesse uma Bíblia na casa da Flórida, o cara chega do Brasil e encontra uma Bíblia na porta. Tem coisa que não dá para explicar, não há argumento. Contra fatos não há argumento. E que Deus abençoe cada dia mais a vida dele e da família dele. Agora eu quero dizer para você: busque uma experiência com Deus. Digo mais ainda, provoque a Deus. Eu provoquei a Deus com a minha oração, com a minha inocência. O apóstolo Paulo provocou a Deus quando ainda era Saulo e perseguia cristãos. Provoque a Deus. Faça um propósito real com Deus. Se você está vivendo um cristianismo morno, xoxo, sem vida, sem fé, é hora de você ter uma experiência forte com Deus. Eu desafio você a chegar diante do trono da graça e falar: Senhor, me marca com uma experiência poderosa. Como o Senhor fez com o Vagnão, como o Senhor fez com Saulo, como o Senhor fez com Peter, Ele também fará com você. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.